Meus amigos, então, nesse capítulo do planejamento estratégico, estabeleceremos as ferramentas práticas para que a alta direção de uma unidade de saúde possa ter uma visão sistêmica com os seus indicadores, avaliação de desempenho de cada uma das células administrativas e as reuniões administrativas executivas podem, com base no planejamento estratégico, estabelecer correções e ajustes de rumos. O planejamento estratégico vem dos militares, e estes jamais atacavam com sucesso seus inimigos sem conhecerem seu cenário, vantagens competitivas, o possível perfil do oponente, seu jogo de luzes e sombras, etc. Nós usamos as mesmas ferramentas, porém para uma guerra diferente, que é a comercial. Estratégia é uma palavra grega que significa a arte do general, ou aquele que tem a visão global. Buscamos, portanto, esta visão global. O número de competidores está aumentando e conseguir uma posição competitiva sustentável no túnel do tempo merece ações proativas, e são estas ações que o planejamento estratégico procura estabelecer. O conceito de lucro, por exemplo, em planejamento estratégico, não é a simples diferença entre receita e despesa, mas sim a avaliação dos fatores de sucesso que a empresa possui e que podem dar a mesma sustentabilidade estratégica no túnel do tempo. A isto chamamos de lucro sustentável. E por que fazemos o planejamento estratégico? Ela é uma ferramenta essencial, com as suas diferentes formas de abordar os problemas, proposição de soluções e para inserção da empresa no contexto onde você passa a fazer uma análise centrípeta do ambiente, de todas as condições externas e vai avançando para a estrutura de saúde até chegar ao âmago da área de produção de recursos ou a área que gera recursos. E nesse contexto nós vamos passear pelo tema e mostrar formas objetivas de fazer isso, trazendo para vocês a minha experiência pessoal. A grande crítica que se faz ao planejamento estratégico, ela começa no erro da origem, porque a maioria das empresas geralmente busca a ferramenta estratégica quando as finanças estão muito mal. E, portanto, o processo se torna muito mais difícil e terá um perfil mais voltado para a reengenharia, que é remontagem de toda a estrutura, do que para o planejamento estratégico. Somente para reforçar a evolução econômica. Século XIX, a ênfase nos recursos naturais e na manufatura. Início do século XX, aí nós já temos aí o desenvolvimento do serviço do conhecimento, os recursos naturais e a manufatura continuam preponderando nas atividades econômicas de então. Aí os pilares da economia no século XX, desenvolvimento do serviço do conhecimento, manufatura, e aí surge a intermediação de negócios. E século XXI, nós temos aí o grande desenvolvimento do serviço do conhecimento e na intermediação de negócios, que é a grande evidência dos tempos atuais. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Ele é considerado o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Sua preocupação era com a ordem e a clareza. Descartes é considerado o pioneiro no pensamento filosófico moderno e foi integrante da corrente filosófica conhecida como racionalismo. Daí que tudo que é focado nas coisas de organização, a gente sempre pensa no Descartes, aborda o pensamento cartesiano. Esse é o cálculo estimativo do capital intelectual, capital humano, que a gente tem que contabilizar isso como um investimento importante, porque custa muito mais você forjar o
capital intelectual do que a estrutura hospitalar, por exemplo. E dentro do conceito de qualidade de serviços, nós devemos levar em conta essa pleiade de conceitos de missão, visão, eficácia, eficiência, efetividade, custo, benefício, atualização e investimentos em tecnologia, bioética, informação, chefia e liderança. Tudo são conceitos que vão envolvendo a administração e a gestão de uma unidade para que ela uniformize conceitos para que, desde o topo da gestão estratégica até a linha de frente, todos os funcionários e toda a estrutura tem que estar dentro dos mesmos preceitos de qualidade. E só para recordar os conceitos, missão é tudo aquilo que fazemos no dia a dia empresarial, visão é aquilo que a empresa ou o mercado visualiza como meta para o curto e médio prazo, e sonho é sempre algo mais relativo ao longo prazo. De novo, para situar valores envolvidos. Para construir um hospital de 100 leitos, vamos lá, 30 milhões de dólares. Faturamento anual de um hospital de médio porte, um hospital médio, 12 a 18 milhões ao ano. Faturamento médio de internação clínica, R$ 500 por dia por paciente. Faturamento médio de internação cirúrgica, R$ 1.000 por dia por paciente. Faturamento médio de internação em terapia intensiva, R$ 3.000 por dia por paciente. Acho até que essa tabela está subavaliando os valores, mas de qualquer maneira é para a gente ter uma noção de valores e fazer cálculos futuros, né? E aí nós temos a ilustração das etapas do planejamento estratégico. Umas etapas são permanentes, como o negócio, a missão, a visão, os princípios. E existe as variáveis que encontram análise de ambiente, objetivos, estratégias e o PDCA, que nós vamos ver mais à frente do que se trata. Então, quando se estabelece um planejamento estratégico, nós temos que ter alguns princípios que são absolutamente pétreos, são cláusulas pétreas, e outras que vão ser consideradas de acordo com o ambiente, como está a evolução do mercado. E aí nós temos as ferramentas clássicas do planejamento estratégico. Análise SWOT, que avalia forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, ajuda a entender o ambiente interno e externo da organização. Matriz BCG, classifica produtos ou unidades de negócios em estrela, vaca leiteira, abacaxi, ponto de interrogação. Cada um dá um apelido que quiser, que é a matriz que vai definir negócios que são superavitários, outros que empatam investimento e outros que são deficitários, mas que precisam ter na estrutura, né? E esse é o plano que você tem que observar de cima, as estruturas, as unidades de serviço, porque algumas não são necessariamente geram receita. Um exemplo, segurança patrimonial. Não gera receita, mas ela tem que existir. A outras são as 5 forças de Porter. Analisa a competitividade do setor com base em concorrência existente, ameaça de novos entrantes, poder de barganha de clientes, poder de barganha de fornecedores, ameaça de produtos e substitutos. Ou seja, o gestor precisa estar acompanhando as tendências do mercado para ir ajustando. Temos ainda canvas do modelo de negócios, que visualiza os principais blocos de um negócio. Proposta de valor, canais, relacionamento com clientes, fonte de receita, recursos, atividades, parcerias, estrutura de custos, e aí entra uma série de coisas que você considera o que são, por exemplo, serviços terceirizáveis ou não, como deve ser a relação com os terceirizados, você tem que respeitar os mesmos princípios e os conceitos de missão da empresa, mesmo com os terceirizados. E o outro é o Balanced Scorecard, o BSC. Esse traduz a estratégia em objetivos mensuráveis em 4 perspectivas: financeiras, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. E aí é o seguinte, quanto eu botei de dinheiro em cada uma dessas atividades e quanto rendeu. Por exemplo, financeiro, investimentos
em papéis, bolsa de valores, o que for, fundos de investimento. Clientes. Bom, o que eu fiz para melhorar a recepção, o que eu fiz para melhorar a lanchonete, o que isso representou em termos de receita, de resultado. Processos internos, ajustei processos internos, faturamento, melhorei a logística de entrega de medicamentos e materiais, além de que dos investimentos em aprendizado, em formação contínua, em aperfeiçoamento do capital intelectual e como isso é avaliado no BSC. E nós temos as ferramentas complementares do planejamento estratégico que levam em conta a análise PESTEL, que é um acrônimo de políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais, e entender como está a inserção da unidade, seja pública ou privada. Tem o mapa estratégico, que representa visualmente os objetivos estratégicos e suas relações de causa e efeito. E o benchmark, que compara práticas e desempenho com os melhores do mercado, e a chamada matriz GUT, que significa o seguinte: prioriza as ações com base na gravidade, urgência e tendência. Nós temos as ferramentas de aplicações diretas na saúde. Diagnóstico situacional com SWOT. Identifica as forças, fraquezas, falta de equipamentos, oportunidades, parcerias com universidades, ameaças, corte de verba. E usa isso com base para definir prioridades e estratégias. Definições de objetivos com BSC. Crie metas mensuráveis nas 4 áreas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado. Mapeamento de serviços com matriz BCG, que avalia quais serviços são estrelas e quais são abacaxis, que é aquela situação de você avaliar o serviço que precisa existir, mas que não rende muito lucro. E seguindo, a gente pode fazer análise do cenário com PESTEL, modelo de negócio com Canvas, e aí a gente tem que ver se o hospital vai ser um hospital especializado, isso pode ser uma oportunidade, desde que seja uma avaliação estratégica, e a priorização com matriz GUT. Nós vamos ver uma ferramentazinha também prática para essa da matriz GUT, que é o mapa de prioridades. Bom, existe uma forma também direta, né, do Canvas que permite você estruturar o seu modelo de negócio. Aí você vai seguir esse passo a passo, né? Proposta de valor, segmento de clientes, os canais, relacionamento com clientes, atividade-chave, recursos principais, parcerias principais, fontes de receita e estrutura de custos. Isso já dá uma bela ideia e nós vamos ver uns exemplos de Canvas aí para vocês sedimentarem o conceito. Aqui, para exemplificar o que são os exemplos de Canvas. O Uber, um negócio fantástico, que surgiu como um ovo de Colombo, né? Uma coisa fantástica de acesso universal. Hoje no mundo inteiro você tem o aplicativo utilizando, o que deu uma mudança, provocou uma mudança importante no acesso ao transporte. E o Netflix, que é outra ferramenta fantástica que surgiu para ter um valor fixo e uma biblioteca enorme de filmes e séries por meio de streaming. Então isso serve de exemplo de coisas tidas como originais e exemplos de inovação. Outro exemplo de Canvas é o Nubank, que é um banco, ele não existe fisicamente, ele é virtual, mas ele traz uma série de vantagens para quem adere à política de um banco virtual. Uma série de vantagens, canais, comunicação direta, venda de serviço, e era uma startup de software, e os valores acabam sendo ampliados à medida que o negócio vai evoluindo. Mas nós temos um exemplo de Canvas também bem simples, a barraca de comida. Proposta de valor, que é comida saborosa, entregue rapidamente, com foco na qualidade e higiene. Segmento de cliente, pessoas que buscam uma refeição rápida e deliciosa. Canais, carrinhos de comida, um website, recomendações boca a boca,
ou até o food trucker, que é uma alternativa dentro desse conceito. Estrutura de custos, ingredientes, carrinhos e o custo de manter as licenças e a higienização e tudo isso. Então, o objetivo da gestão estratégica é construir uma visão sistêmica que ajude a blindar a unidade de negócio com todas as variáveis que impactam o ambiente hospitalar. E no cenário competitivo, saber identificar o desempenho de cada célula, das áreas-chaves e desenvolver a capacidade de decisão quanto ao valor estratégico de cada área. Fundamental ter essa visão, o gestor tem que ter essa visão sistêmica. Ele olha mais por cima todas as células de serviços, todas as unidades de serviços que geram receitas e despesas. A gente até pode definir de forma diferente a gestão estratégica como um conjunto de decisões e ações estratégicas que determinam o desempenho de uma corporação a longo prazo. Na fase 1, planejamento financeiro básico, formas de financiamento, quanto vai custar cada etapa. Depois, o planejamento baseado em previsão, ou seja, estudou o mercado, como é que vai estar a concepção, se vai ser um hospital privado com especialização. E a fase 3 do planejamento estratégico, aí leva-se as outras variáveis ambientais em conta. Portanto, aí nós temos elementos básicos de processo de gestão estratégica. Análise sistemática do ambiente, seguida de formulação da estratégia, seguida de implementação da estratégia, avaliação e controle. Nada mais é do que o ciclo do PDCA, e isso em cada um dos setores do hospital. Isso tem que ser uma ferramenta de uso contínuo. As ferramentas clássicas do planejamento estratégico, o ciclo W2H, o diagrama de Ishikawa, o PDCA e o gráfico de Pareto. E no ciclo do PDCA, vocês estão vendo ali que tem sempre um símbolozinho I e o cifrão. O que significa o seguinte: informação e investimento, indicadores e investimentos. Essas são os itens associados ao PDCA que dão um norte adequado em cada fase, né? Porque a gente tem que lembrar que para cada uma dessas coisas tem que ter uma informação, um indicador adequado para que o recurso seja empregado de forma correta. E aqui a gente pode fazer uma separação entre o que são itens infraestruturais e o que são o núcleo do negócio, né? Então a gente tem que ter uma infraestrutura, e isso pode ser feito de uma análise centrípeta, em que a gente coloca a infraestrutura essencial, mas o core business, que é o foco do trabalho, ele tem todas essas variáveis, e talvez até mais, mas é para vocês terem noção de como é que se pode fazer essa análise centrípeta de qualquer estágio onde está a instituição. Ou ela vai ser uma instituição nova, um hospital novo, planejado, ou ele já existe com ou sem problemas, ou ele existe bastante ruim. E aí toda a análise tem que ser feita com base em cada um desses itens para que haja todo o PDCA, todas as ferramentas, todos os 5W2H, em cada uma dessas etapas para a gente saber quem poderá contribuir num grupo de gestão, e aí vocês têm que ter noção exata de que a gestão tem que ser compartilhada com um grupo de gestão. Não é impossível uma pessoa, só um gestor, conseguir fazer todas essas etapas. Ele tem que contar com uma equipe competente para elaborar toda essa avaliação. E nessa figura é que eu mostro o que é uma análise centrípeta.
o núcleo ali do negócio é o serviço médico. Mas ao redor do core business, ou do coração do serviço, existem tantas outras atividades que são absolutamente necessárias para a segurança final do paciente e da estrutura de internação e de procedimentos de diagnóstico e tratamento. Então, tudo isso pode ser resumido nesta figura e que pode ser utilizada como uma referência para nortear o trabalho de cada uma das etapas. Agora, como fazer o planejamento estratégico? Aí está um exemplo. Preparar uma ata estruturada, usar ferramentas digitais hoje, nada de papel, evidentemente. Envolva os participantes, vamos considerar que toda pessoa que participou dessa reunião de planejamento estratégico vai sair com uma atribuição e tem que dar retorno, mantenha o registro atualizado e armazene todas as atas de reunião de planejamento estratégico com segurança. Aí um esqueminha da ata da relatório de reunião de planejamento estratégico, digamos aí em outubro, bota a data, horário, local, objetivos, participantes, principais decisões, qual foi a pauta, as principais decisões, metas e indicadores definidos, responsáveis, próximos passos. E ao lado, as ferramentas que poderão ser empregadas para cada um dos assuntos que foram tratados. Não esquecendo que todo hospital que busca certificação de qualidade, ele tem que ter o mapeamento de todas as atividades registradas nos manuais operacionais padrão ou procedimento operacional padrão, ou mais conhecido como POP. Então, exemplo de POP, desinfecção de leitos. A data, local, participante, e aí vem uma decisão embaixo. Procedimento. Com base na reunião de planejamento estratégico da data tal, houve necessidade de ajustar o tempo de desinfecção dos leitos e assim por diante. Esse é um exemplo para orientar como uma coisa está ligada à outra, né? E para que a gente tenha uma noção de estratificação dos níveis das ferramentas clássicas do planejamento estratégico, se a gente usasse só o 5W2H, no nível estratégico, o objetivo, o registro seria por quê e quanto. No gerencial, o que o what, e o tático operacional, detalhe da ação, como, quem, quando e onde. E ali podem botar nomes, comprometimento das pessoas com o trabalho e com a tarefa, porque quando se fala ali quando, essa decisão é coletiva. Então, existe um prazo para que todos cumpram as suas missões. E aí entra também a visão de organograma, porque a gente tem evolutivamente, e isso não para de se aperfeiçoar, novos quadrinhos no organograma de um hospital. Então aí tinha, por exemplo, na década de 60, um organograma simples, sem grandes problemas, aonde tudo se resolvia na direção, com o administrador e com a enfermeira. Então isso era uma forma bastante simples. Já aí, esse organograma elaborado por uma comissão no Hospital dos Servidores do Estado, em que a gente já amplia uma série de atividades, passa a ter o gerência de risco, revisão de óbito, revisão de prontuários, comissão de ética. Então, aí tem já uma série de outras atividades. A seguir eu vou mostrando as outras atividades. Aí o desdobramento da divisão médico-assistencial, que trata da atividade do profissional médico, basicamente. A divisão de enfermagem, que se consolidou como divisão, e aí vem todos os serviços
e as assessorias técnicas, secretaria, tudo discriminado, mostrando a importância que assumiu evolutivamente o corpo de enfermagem na gestão de um hospital. Aí a divisão administrativa e mostrando a multiplicidade de atividades, né? Núcleo de administração hospitalar, planejamento e execução orçamentária, serviço de controle de licitações, serviço de suprimentos, serviço de hotelaria e infraestrutura, serviço de protocolo, serviço de patrimônio, serviço de gráfica e assim por diante. Divisão de gestão de pessoas, aí sim, aí nova desdobramento e possivelmente a cada Congresso Brasileiro de Administração, novos cargos, novas funções vão sendo agregadas, porque esse é um processo evolutivo de aperfeiçoamento que todos os hospitais vão se ajustando à medida em que os desenvolvimentos tecnológicos exijam. Essa é uma divisão interessante que deveria existir em toda a unidade hospitalar, que é a divisão de ensino e pesquisa, porque é fundamental que a gente tenha todo o corpo de funcionários em constante aperfeiçoamento, a chamada educação continuada. E como eu já citei, formas alternativas de obtenção de recursos, a gente pode agregar em algumas instituições, hoje públicas ou privadas, graduações, pós-graduações ou cursos técnicos profissionalizantes. A residência médica é um pós-graduação. Então, os programas aparecem como uma alternativa e essa divisão de ensino e pesquisa é que faz uma série de planejamentos para que a divisão de gestão de pessoas execute. Divisão de engenharia e tecnologia, que aí traz uma série de itens, entre eles a novidade que é o serviço de engenharia clínica, que são engenheiros especializados em equipamentos médicos, que estão integrados a essa divisão, por exemplo. Divisão de tecnologia da informação, destacado porque a cada semana, a gente vê novidades na área da informática, inteligência artificial trazendo inovações. Então, esse é o retrato em que cada uma dessas estruturas, num organograma extenso como esse, deve ter todo o seu planejamento estratégico, todos os seus controles, todas as evidências de geração de receitas e despesas, porque, obviamente, que nesse contexto geral do organograma, teremos estruturas que são superavitárias e outras são deficitárias, mas necessárias à estrutura. Capítulo das comissões. Comissões sempre passa a ideia de ser uma coisa transitória, mas em algumas circunstâncias elas são obrigatórias e nós vamos ver quais são. Aí estão enumeradas as comissões obrigatórias. E à medida que o tempo passa, podem aparecer novas comissões, que elas podem ter caráter permanente ou transitório, dependendo de algum evento danoso, algum evento novo que possa exigir a constituição de uma comissão para esclarecimento. Mas essas são as comissões obrigatórias que devem existir nas instituições hospitalares. E, de novo, elas estão integradas a cada uma das divisões, dependendo do tipo de atividade. Essa é uma outra forma de você classificar os modelos de processos chaves do negócio hospitalar. As linhas gerenciais, linhas de cuidado e linhas de apoio. Essa também é uma forma de você ordenar, não através de organograma, mas por linhas gerenciais de cuidado e de apoio. Isso também é uma forma interessante. Bom, além do plano estratégico, nós temos o plano tático, que é fazer essas estruturas todas funcionarem, né? Ou seja, o organograma oferece já a orientação, mas aí existem algumas coisas que podem estar sendo avaliadas e fazer o plano tático, fazer os seus regulamentos, a sua distribuição de atribuições e competências para cada uma dessas estruturas aí.
Se de todo modo nós fizéssemos uma divisão num hospital grande e setorizar, até espacialmente por serviços, seria interessante que cada serviço pudesse ter essa distribuição de funções: o gerente médico, o gerente de enfermagem e o gerente de administração. Sendo que aí nós teríamos os administradores ou os gerentes de administração, algumas atividades inerentes à função dele, né? Então aí tem um elenco de atividades que são inerentes aos administradores. E a gente pode utilizar de forma estratégica para os serviços, quando a gente já faz a discriminação dos serviços, quantificar pelas tabelas do SUS ou dos convênios os procedimentos que são efetuados, né? Utilizar os indicadores e identificar os serviços continuados, que tem que ter locação com manutenção permanentemente. Aí, para a gente recordar os indicadores que podem ser utilizados, né, para cada serviço e os serviços que deverão ser analisados em, em saber se contrata um serviço de locação com manutenção, até fornecendo insumos, ou terceiriza plenamente, né, ou adquire o equipamento. E aí leva-se em conta que todo equipamento ele tem uma taxa de depreciação anual. É a mesma coisa que carro. Se a gente compra o carro novo, sai da concessionária, ele rodou 100 metros, se você for revender para a concessionária, você já vai perder aí 20, 30%, porque ele deixou de ser novo. E aí as mesmas coisas acontecem com os equipamentos. E aí é uma análise financeira adequada para poder definir se é melhor alugar ou é melhor comprar o equipamento. Hoje já existe na estrutura do SUS o Conselho Gestor, dentro do Ministério da Saúde, dentro das secretarias estaduais e dentro das secretarias municipais. Então, esses conselhos têm uma responsabilidade enorme de aprovar, às vezes, despesas públicas. E esses participantes dos conselhos precisam ser treinados, precisam ser separados, precisam ter alguma forma de entendimento de como é que funciona a estrutura para poder ter responsabilidade sobre os atos do executivo. Essa é uma estrutura proposta na política de RH e capacitação profissional, em que você poderia estabelecer dentro das secretarias municipais de saúde, e isso através até de um programa regular e obrigatório imposto pelo Ministério da Saúde, que seria os cursos de capacitação para nível técnico, Programa Anual de Capacitação para Profissionais de Nível Superior, MBA para as pessoas com melhor qualificação. Eles fariam um MBA contratando as empresas de MBA ou de certificação para unidade ou para todo o município. E é essencial a criação da divisão de gestão de pessoas para promover a política de capacitação, e a divisão de ensino e pesquisa executa os programas de capacitação. E todos os cursos deverão dar retorno para o município. De que forma? Compromissos institucionalizados através de contratos e através de compromisso temporal com o município, né? E aí entra a possibilidade de captação de recursos alternativos. Pesquisas, consultorias, as OS que tiveram já uma experiência muito positiva aqui no município de Maricá, contratos com universidades, como já está em andamento aqui no município de Maricá, investimentos financeiros, onde outras áreas das universidades podem monitorar
o investimento financeiro das instituições, e quando houvesse os indicadores que mostrasse desempenho, os recursos poderiam ser revertidos para os serviços através de premiações para os funcionários, adoção de tecnologias mais recentes e transformadoras. Então, existe toda uma forma de criar incentivos que não necessariamente o salário, né? Porque a gente, quando pensa assim, que tipo de incentivo a gente pode dar para o profissional que tem um bom desempenho? É somente salário? Não. Ele pode ter uma qualidade, tamanho de serviço, uma alteração de carga horária, tudo isso tem formas de premiar, e isso é uma discussão muito interessante. E entre os modelos de gestão, a gente poderia ter os serviços com gestão participativa, sempre avaliar a locação com manutenção de equipamentos para dar celeridade e uso continuado, ampliação dos horários de atendimento para que as populações que se servem daquela unidade tenham acesso em horários alternativos, contratos de gestão dos serviços com metas definidas e conhecidas por todos os membros de cada serviço. E, obviamente, acompanhado pelos indicadores gerenciais. E a gente ainda pode criar o chamado certificado de eficiência, em que meio ambiente, adequação de estrutura, limpeza, organização, índice de infecção, quanto menor, maior o valor, quanto menos queixa na ouvidoria. E aí a gente colocaria um quadro demonstrativo do setor serviço, nominalmente, e exposição com mídia local, dizendo que naquele mês, ou naquele ano, naquele semestre, naquele período, o setor serviço tal, composto por fulano, fulano e fulano, teve um desempenho espetacular e merece todas as premiações e gratificações que se assim a gestão entender. Mas os contratos de gestão também podem ser ampliados para os serviços de atividade meio, com contratualização com os serviços assistenciais, responsabilidade técnica do serviço, ônus e bônus, horas médicas contratadas de cada serviço, indicadores numéricos, valores das tabelas oficiais dos insumos, valores das tabelas do SA e SH. Isso tudo para dizer o seguinte: tudo é quantificável, tudo é negociável e as pessoas precisam se envolver com metas e cumprir as suas obrigações para que todos ganhem. O usuário do sistema e o próprio funcionário, porque ganha qualidade de trabalho, ganha em menos estresse e as regras ficam claras para todo mundo e a gente não precisa ter os humores de gestores influenciando. Bom, aqui uma planilha prática para você ter uma noção do como se pode fazer uma análise centrípeta e depois colocar isso nas ferramentas do planejamento estratégico. Aí, uma parte da avaliação em que eu vejo localização, recursos hídricos, esgotamento sanitário, lixo do hospital daqui de Maricá, bem antes, isso aí é da década de 2017, foi 2017. Então, já não é essa a realidade, mas de qualquer maneira, esses pontos eram identificados na ocasião. Uma outra planilha exemplificando uma análise centrípeta também da estrutura física, água, esgoto, controle de ar-condicionado, aeração de ambiente e assim por diante. Mais um fragmento da análise da estrutura física da instituição. Em vermelho, os pontos fracos, os pontos fortes, oportunidade de melhoria, e aí depois vem quanto e quando, né? Aí nós vamos juntar o SWOT ou FOFA com o 5W2H, e é assim que a coisa tem que funcionar, de forma bem pragmática, para descomplicar o planejamento estratégico. Mais um fragmento
do planejamento estratégico, mostrando aí já a unidade de internação, os pontos fracos, os pontos fortes e assim por diante. Mais o fragmento aí avançando. Unidade de internação, corpo clínico, ambulatório, como é que funcionava, onde é que estão os pontos fracos, os pontos fortes, o que está faltando para completar e corrigir alguns itens. Isso pode ser feito de uma forma bem pragmática. De novo, aí eu já avanço para o centro cirúrgico, identificando os pontos fracos, os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Óbvio que vocês vão ter que ver isso com muita calma, ler para poder identificar como é que se pode ajustar as ferramentas às necessidades. E aí, nesse ponto, aí já vamos para as estruturas críticas e vamos à parte de terapia intensiva, UTI neonatal e assim por diante, como encontrava-se esse hospital nessa oportunidade onde foi feita essa análise. Aí um fragmento de um contrato de gestão, obviamente que os advogados têm que entrar nesse circuito para melhorar a descrição, mas isso é uma ideia de um contrato interno de gestão para cumprimento de metas. Isso é interessante e todas as cláusulas têm que estar muito bem discutidas e todos os membros de determinado serviço ou setor têm que estar envolvidos e comprometidos com o que foi estabelecido no contrato de gestão. E aí já um resumo do que nós já discutimos em outras aulas, do que é a distribuição e os focos do SUS e dos seguros privados, né? Então, mas muitos desses conceitos de planejamento estratégico servem para as duas vertentes, sendo que o lucro do SUS seria um lucro social e o lucro dos seguros privados, obviamente, um lucro financeiro. De qualquer modo, o planejamento se impõe. A adoção das práticas cotidianas das equipes pressupõe boa comunicação, orçamento de células de receitas e despesas, que isso o gestor tem que ter essa noção, a visão da unidade de negócio, as medições apropriadas dos indicadores que tenham fácil compreensão, organização da informação, e aí entra a tecnologia da informação, e a administração do conhecimento e as informações externas que possam influenciar o negócio fazem parte desse contexto e desse cenário para a tomada de decisões. Outra faceta importante é o capítulo dos fluxos no hospital, né? Como deve ser feito, e em cada fluxo vai existir a necessidade de descrição adequada de todos os procedimentos que devem estar configurados em procedimentos operacionais padrão e devem ser seguidos de forma disciplinada e cartesiana por todos os profissionais envolvidos em cada um desses fluxos. Aí uma síntese para esquematizar, por exemplo, os diferentes fluxos entre a entrada, o processamento e a saída do paciente. Então, são várias, várias vias e vários fluxos, e como reforcei, é preciso ter toda a configuração dos manuais de procedimento. Como já apresentado em outra aula, nós temos então as unidades de serviço, sejam eles serviços de apoio, atividade meio ou atividade fim. Nós temos pessoas, insumos, processos, produtos ou resultados e cada um com os seus indicadores. Portanto, essa é a base fundamental para que um gestor tenha que tomar decisões com um embasamento adequado, com a ajuda das suas equipes. E o alerta, obviamente, é que são chamados recursos críticos em um hospital. A gente pode ter um custo elevado de implantação,
exemplo, vamos montar um centro de hemodinâmica, como está sendo proposto aqui em Maricá, e um centro de hemodiálise. Alto investimento. Além disso, alguns serviços têm um custo elevado de funcionamento, então tem um custeio elevado. Então, esses recursos críticos têm que ser muito bem aplicados para que haja o retorno no sistema global de avaliação, né? Então está aí que esses recursos críticos condicionam os principais produtos de um hospital. Por quê? É uma questão de vitrine. Se você executa procedimentos de alta complexidade, você passa uma imagem de marketing de um hospital moderno, de um hospital avançado, só que tem toda uma base, tem todo um trabalho de estruturação das atividades mais fundamentais que podem enaltecer essa imagem de marketing, como também podem destruir essa imagem de marketing. Por isso, o passo a passo de todo o planejamento estratégico. Aí, uns exemplos dos recursos críticos em um hospital, né? Os diversos leitos, recuperação pós-anestésica, exames e procedimentos de alta complexidade e assim por diante. Então, o destaque para os manuais operacionais, ou os procedimentos operacionais padrão, os POPs, em cada unidade de serviço, porque isso é fundamental para que a gente consiga ter a certificação de qualidade, porque nós seguimos manuais de forma correta, podemos analisar o planejamento estratégico com base nos indicadores oriundos dos manuais operacionais, portanto, uma gama de decisões são demandadas a partir da perfeita elaboração dos POPs. Obviamente, a recepção, como porta de entrada, tem que seguir normas de forma correta, e aí entram esses itens todos: presteza, segurança, agilidade, simpatia, educação, aparência, resolutividade, informação, acolhimento. Eis um local onde o treinamento e os manuais operacionais são absolutamente importantes. Outro setor importante é a lanchonete em hospital, né? E que ela impacta os clientes, os familiares, e muitas vezes integram funcionários e circunstantes do hospital. Então, lanchonete tem que seguir todas as normas de vigilância sanitária com o máximo cuidado, porque ela dá uma impressão segura para familiares e pacientes que circulam por essa área de degustação e de alimentação. Mais um setor para encantar o cliente. Uma sala de espera confortável, atenciosa, em que a recepção seja bastante acolhedora, ambiente com boa decoração e com cores sóbrias, enfim, outro ambiente que deve cuidar muito bem de encantar o cliente. Nós falamos dos pontos críticos, né? Os mais sensíveis em termos de investimento. A hemodinâmica é uma delas. Quanto não se investe em todo o arcabouço, o ambiente onde vai ser instalado o equipamento de hemodinâmica, quanto treinamento, quanto capital intelectual investido nesse ambiente, e, portanto, esse é um dos itens que diferencia um hospital hoje que tenha uma estrutura de hemodinâmica intervencionista, inclusive. Poucos são os hospitais que têm a estrutura de medicina nuclear, que são exames muito específicos, que usam radioisótopos para fazer diagnósticos tanto na área da cardiologia, na área da endocrinologia.
São serviços muitas vezes isolados de hospitais, mas por vezes estão dentro dos hospitais de forma terceirizada, porque é uma atividade bastante específica, fiscalização muito específica também. Outro serviço também de grande investimento, mas também de grande receita, e que é cercado de tantos manuais, tantos cuidados, quanto às infecções cruzadas, quanto aos danos de equipamentos, fiscalização de todo um aparato que deve dar sustentação à vida. Portanto, o centro de terapia intensiva é obrigatório hoje nos hospitais. Ele pode ser um serviço terceirizável, sim, mas a grande maioria dos hospitais hoje tem seus serviços próprios e tem uma dinâmica onde circulam dezenas de profissionais ali, de médicos plantonistas, médicos de rotina, mas psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, pessoal de controle de infecção hospitalar e toda uma rotina de limpeza específica, higienização de leitos. Realmente é um centro muito específico, com atividades muito próprias. Tomografia computadorizada, hoje, não é mais um requinte, é uma necessidade da maioria dos hospitais. As imagens obtidas hoje de tomografia, por vezes, são determinantes em emergência, então, hoje é um item importante de investimento e, tal como qualquer ambiente onde circula radiação, tem todo um cuidado, toda uma fiscalização e rotinas muito bem estabelecidas. E então a ressonância nuclear magnética, que vem ganhando espaço cada vez maior nas instituições hospitalares de maior porte, porque passou a ser um método de propedêutica espetacular e essencial em doenças tumorais, em danos e tumores cerebrais, em estabelecer até mesmo condição para determinados procedimentos que somente a ressonância nuclear magnética é capaz de dar detalhamento anatômico. Então, hoje se torna a cada dia uma ferramenta essencial para diagnóstico. E é preciso que vocês saibam que os investimentos para criar o ambiente onde colocar o equipamento de ressonância, ele é uma gaiola, chamada gaiola de Faraday, e que exige muitos cuidados na instalação. Então, é um investimento de alto custo e poucos hospitais hoje têm condição de dispor de recursos para ter a sua ressonância própria. Portanto, aí, esse espectro de tantas variáveis que nós discutimos no planejamento estratégico e como cada um impacta sobre o outro, como são interdependentes e como a figura do gestor tem que contar com uma equipe competente para poder gerenciar através de indicadores de diferentes graus. Nós temos indicadores menores ou indicadores estratégicos e, portanto, essa pleiade de atividades deve ter como base todos os seus manuais, todos os seus indicadores, e isso tem que ser muito bem treinado para que todos os profissionais que militam dentro dos hospitais tenham a segurança de que a sua participação é importante no todo da instituição. E para finalizar, eu deixo aqui alguns títulos e seus autores para que as pessoas possam aprofundar o tema, visto que é um tema complexo que exige talvez um aperfeiçoamento, até mesmo pós-graduação em gestão estratégica, porque é realmente muito interessante e hoje é essencial nas estruturas que pretendem ter certificação de qualidade em nosso país. Um grande abraço a todos.